Começa agora A Voz do Tradutor, com Damiana Rosa. Sejam bem-vindos! Olá, querido ouvinte! Está no ar mais um episódio da Voz do Tradutor. O espaço que dá voz e vez a você, querido colega tradutor, intérprete, revisor de textos. Aqui é a Damiana Rosa e hoje você vai conferir. Extensão do curso de tradução da Federal da Paraíba convida para evento grátis. A Bienal do Livro do Ceará já tem data para acontecer e começa agora em outubro ainda curso de interpretação direcionado para iniciantes em São Paulo. A dica de leitura da semana é com a Tacet Books e Danilo Nogueira desvenda o que é mito e o que é verdade sobre tradução. Na pausa para o café, nós conversamos com o colega, professor e tradutor Fábio Delano. Conversamos sobre carreira, a importância da universidade pública e batemos um papo sobre pesquisa, linguística e como Fábio, pesquisador e professor, começou a traduzir primeiramente livros da área da linguística e depois área literária. O Fábio também compartilhou com a gente os bastidores do seu processo de tradução. Então, vamos lá? Damiana, quais são os assuntos desta semana? A extensão do curso de bacharelado em tradução da Universidade Federal da Paraíba convida para o Extrad, Transcriando Universos, que vai acontecer no dia 7 de novembro até o dia 11 de novembro. O evento é grátis para toda a comunidade acadêmica com emissão de certificado. Para não perder as informações de inscrições e programação do evento, fique ligado no Instagram Extrad UFPB. Então, repetindo, Instagram, Extrad UFPB. E eu aproveito para agradecer a dica desse evento que foi dada pela Jéssica Oliveira e o Alexson Vitor, lá da Federal da Paraíba, e já deixo o convite para vocês virem aqui no programa contar para a gente como que vai ser esse evento e a programação em detalhes para os nossos ouvintes. E atenção cearenses, que a 14ª Bienal Internacional do Livro do Ceará, desse ano de 2022, já tem data para acontecer. Vai ser realizada de 11 a 20 de novembro no Centro de Eventos do Ceará, em Fortaleza. A última edição da Bienal do Ceará foi em 2019 e precisou ter suas outras edições canceladas por conta da pandemia. Então, essa 14ª edição vai ser a primeira após a pandemia. Para mais informações, fiquem ligados no site bienaldolivro.cultura.ce.gov.br. E que tal dar os seus primeiros passos na área da interpretação profissional? Vamos ouvir o convite da Karine Souto. Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é a Karine Souto da Glossa e eu tenho um convite para fazer para vocês. Nos dias 21 e 22 de outubro vai rolar a turma do nosso Remote Booth Debut, um curso de interpretação totalmente voltado para iniciantes. Nele, vocês vão aprender técnicas de interpretação, marketing, como mexer no Zoom, como desfazer as gambiarras, e todas as aulas são seguidas de palestras ao vivo para os alunos terem a primeira experiência na cabine. Se você já fala 2 idiomas, eu não perderia essa oportunidade. Quer saber mais? Acesse o nosso site www.glossa.com.br ou segue a gente no Instagram, @glossa.si. Hoje, dia 15 de outubro, comemora-se o Dia do Professor. Muitos de nós, incluindo eu, já exercemos a carreira de professor e sei que também temos muitos colegas que, além da tradução, também são professores, ensinam tradução nas universidades. Então eu queria dedicar um poema meu, muito humildemente, para todos vocês. Era uma vez um herói de verdade, um desses que trabalha, pega ônibus, come marmita, um herói que ficava cansado, que tinha medo e
que às vezes chorava escondido. Um herói camarada, desses que a gente até paga uma tubaína e joga a conversa fora. Esses heróis não precisam de uniforme nem de superpoderes. Só precisam transmitir conhecimento para combater o mal. Feliz Dia do Professor! Que venham dias melhores, onde os verdadeiros heróis da nossa sociedade sejam verdadeiramente valorizados. Leitura da semana com a Tasset Books. Olá, eu sou a Maíra da Tasset Books e trago para vocês a dica da semana. O livro 7 Melhores Contos, Escritoras Brasileiras e Portuguesas traz um panorama da literatura produzida por mulheres lusófonas nos séculos 19 e 20. Nesse livro, você encontrará textos de brasileiras como Maria Firmina dos Reis e Júlia Lopes de Almeida, e de portuguesas como Florbela Espanca e Ana de Castro Osório. Uma obra rica e diversa para ampliar os horizontes e conhecer mais sobre as pioneiras da literatura em língua portuguesa. Gostaram da dica? Para conhecer outros títulos da Tasset Books, acesse nosso site www.tassetbooks.com. Um grande abraço e boa leitura! O avesso da tradução com Danilo Nogueira. Escuta, eu tive uma ideia. Vamos aproveitar esse espaço para falar de 7 mitos sobre a profissão de traduzir? Que tal? O que você acha? Boa pedida? Vamos lá. O primeiro mito é que a tradução humana está acabando e vai ser substituída pela automática. Esse eu estou ouvindo desde antes de começar a traduzir. Eu comecei a traduzir em 1970, vê lá. Olha, eu não creio que vá, viu? Ao menos no futuro previsível. Porém, cada vez mais nosso serviço vai ser o de revisar rascunhos de tradução feitas por máquina. Quer dizer, nossa profissão, que profissão? Profissão, ô Danilo, vai sofrer uma chacoalhada das boas, bem maior do que a sofrida com o aparecimento das ferramentas de tradução assistidas por computador, as famosas Cat Tools, né? Ainda no século passado. Tem aquela turma que caça erros grotescos em tradução feita por máquina e apresenta como prova de que a tradução automática é imprestável. Gente do céu! Toda a tradução, inclusive aquelas que você faz, hein? Tem erros e nossa função é justamente vai se tornar cada vez mais corrigir as bobagens que passam na automática, da mesma forma que a gente corrige as bobagens que passam na nossa, porque a gente revisa a tradução que fez, não faz e manda em frente, né? Tem que revisar. Muita gente se nega a revisar a tradução automática porque acha uma tarefa indigna. São como os que se recusam a usar Cat Tools porque acham que está abaixo de sua dignidade. Para ambos sempre haverá um nicho, claro, sempre tem. Mas esse nicho vai ficar cada vez menor. Já que estamos falando nisso, não acredita nessa história de que na minha área, na tua área vai servir, viu? Serve. O Humberto Eco fez uma tradução de um trecho de literatura usando o Google Translate, isso há muitos anos, e achou bonitinho. O segundo mito é que tradução é uma panelinha e só entra quem tem padrinho ou passa no teste do divã. Essa é a alegação dos fracassados. O cara fracassa e diz, é uma panelinha. Você não conseguiu entrar, só isso. Eu tenho 2 observações sobre esse mito. A primeira é que em qualquer profissão ter um padrinho é bom. Não é de hoje, não é só no Brasil. Mas se a pessoa não for competente, com padrinho ou sem padrinho, vai ser muito difícil se manter. É possível, existe, há casos e casos, mas é difícil. Minha segunda observação é que, se fosse necessário fazer o teste do divã, Deus Pai, eu jamais teria conseguido passar pela porta. Pode crer. O terceiro mito
é que toda pessoa que fala bem uma língua estrangeira vai se dar bem traduzindo. Olha, erradíssimo, viu? Na hora em que você tem que botar o troço em língua de gente, a coisa encrespa. Porque traduzir é isso, é botar numa língua o que está escrito em outra, ou dito em outra. E isso é bem diferente de percutir bócio com um gringo no boteco. Derivado desse terceiro mito é o quarto, aquele que diz que professores de línguas podem traduzir. É. Poder até que podem, viu? Mas magistério e tradução são atividades diferentes. E é por isso que um chama magistério e outro chama tradução. É como pizza e feijoada. Pizza chama pizza e feijoada chama feijoada porque pizza é diferente de feijoada. Se fossem as duas a mesma coisa, teria o mesmo nome. Certo? Como corolário deste quarto mito, vale a pena dizer que a recíproca é verdadeira. Um gigante da tradução talvez não consiga ensinar porcaria nenhuma, quanto mais a língua que traduz. O quinto mito é que dá para pegar uns jobs aí para descolar um din-din e tal, né? Em primeiro lugar, eu acho que usar jobs em português é negação da tradução de uma vulgaridade única. Mas enfim, tem quem use e até acha elegante. Não, tem um job. E eu estou usando aqui ironicamente, claro. Antigamente era até possível a gente fazer tradução depois do expediente. O vivente tinha um emprego de amanuense numa repartição pública e à noite e nos fins de semana só pegava uma traduçãozinha. Dava uns cobrinhos, dava pra, né? Ainda deve haver quem faça isso, porém aqui também é um nicho cada vez menor. O sexto mito é que tem aí uns sites onde você pega um serviço de tradução e é só meter ficha, viu? Há uns quantos lugares, sim, onde oferecem serviços de todos os tipos, inclusive de tradução. Mas são umas arapucas de que você deve manter a possível distância. Muita distância, se possível. E já que estamos falando nisso, tem uma turminha aí que pede um depósito de uma taxa de segurança para garantir que você vai fazer o serviço e vai entregar tudo direitinho e tal. Turminha da qual você deve manter também toda a distância possível e mais um pouco. Montar uma carteira de clientes de tradução não é fácil, viu? É tarefa para um par de anos, só se você tiver vindo à luz em decúbito ventral. Quê? Você não sabe o que é vir à luz em decúbito ventral? Quer dizer, vir à luz com o traseiro voltado para a lua. O sétimo mito é que com uma mentoria você abre as portas do mercado. Agora pegou essa mania de mentoria, essa moda é mentoria, coaching, é uma coisa louca, né? Todo mundo é coach, é mentor, pelo amor de Deus. Uma boa mentoria ajuda uma barbaridade. E vale até o tostão que você pagar. Porém, eu tenho duas observações sobre mentoria. A primeira é que o que tem de mentoria mequetrefe por aí não é pouca coisa. Tem gente que entrou na profissão ontem e já está querendo dar mentoria, porque eu sou mentora. Cruz, credo. Precisa ter, sabe? Precisa ter comido muito capim para ser mentor, viu? Pelo amor de Deus. A segunda é que, por boa que seja a mentoria, você vai ter que dar um duro danado para fazer aquilo que o seu mentor vai te ensinar. Quer dizer, não é moleza, viu? Nenhum mentor vai ensinar, olha, isso aí faz tal e você está feito. Não é assim, não. Porque nenhum mentor bota você no mercado. Bons mentores ensinam a você 1000 coisas que você pode fazer para entrar no mercado. Isso sim. Mas quem tem que batalhar o trampo é você. E batalhar muito. Porque do céu o que cai é chuva, avião e cocô de passarinho. Antes que eu me esqueça, eu não estou promovendo a minha mentoria, até porque eu não dou mentoria. Não dei, não pretendo dar. Bom, tem um oitavo mito, né? Eu não falei de 7 mitos, mas tem um oitavo que eu estou lembrando agora. O de que tradução se cobra por lauda e tem que ser apresentada de acordo com as normas de nossa Santa Mãe a BNT. Ai, meu Deus do céu. Mas desse mito eu falo no próximo A Voz do Tradutor, porque por hoje já falei demais, já passei do tempo. Eu espero que você tenha gostado e volte na semana que vem para ouvir a história da lauda.
Como diria Confúcio, se caso falasse italiano, aliás, não ia fazer mal nenhum para Confúcio falar italiano. Italiano é uma excelente língua. Arrivederci! Ah, que tal uma pausa para o café? Na Voz do Tradutor, entrevista. Hoje a pausa para o café vai para um desses lugares paradisíacos do nosso país varonil. É terra que eu tenho uma ligação, né? Porque meu pai nasceu nesse estado maravilhoso. E nós vamos conversar com um colega tradutor, diretamente do Ceará, Fábio Delano. Seja bem-vindo à Voz do Tradutor. Muito obrigado. Esse convite é uma honra, né? Eu, assim, fiquei muito feliz quando a Damiana me convidou para partilhar, né, esse nosso labor da tradução e, quem sabe, compartilhar um pouco das dificuldades e também das alegrias, né, desse processo, que, para quem gosta, é maravilhoso. É apaixonante, né? Eu, na verdade, eu fiquei muito curiosa, porque eu vi o que você postou no grupo que nós fazemos parte, né? Que você, olha, gente, saiu um livro novo que eu traduzi. E um baita de um livro, que eu não vou dar spoiler, para deixar para a segunda parte. E aí eu falei, não, a gente precisa conversar com o Fábio e registrar esse momento do Fábio, né? Contribuir aí com a história da tradução. Um livro fantástico, que depois a gente vai falar sobre esse processo, mas eu queria, Fábio, que você compartilhasse com a gente a sua história. Como que nasceu essa sua relação com o mundo das letras e como nasceu o Fábio tradutor? Pois bem, olha, eu sou de uma família de professores, né? Todo o lado, digamos assim, feminino da minha família de professores, minha mãe, minhas tias. E sempre fui muito incentivado a ler, né? Minha mãe sempre incentivou muito a ler. Os colégios em que eu estudei também havia muita leitura. E quando eu terminei quando eu entrei na graduação, aí foi que eu comecei a ler mesmo, né? Eu digo que quando a gente para de estudar para o vestibular, naquela época era só vestibular, não existia o Enem. Quando a gente para de estudar, a gente começa a ler. E você já entrou em letras direto? Não, veja bem. Olha, um dado histórico. A Voz do Tradutor também é história. O vestibular que eu fiz foi um vestibular que nós tínhamos como presidente Fernando Collor de Mello, que ele proibiu as pessoas de fazer duas graduações tipo, públicas. Então eu passei em primeiro lugar para letras e em primeiro lugar para direito. Mas a minha mãe não deixou fazer letras. Ela quis que eu fizesse direito. Como eu tinha apenas 16 anos, eu sempre fui muito adiantado, aí eu tive que fazer direito. Teve que obedecer à mãe. Obedecer a mamãe, né? Então a minha história é meio tortuosa. Depois foi que eu fui fazer pós-graduação em ensino de línguas, porque logo que eu comecei a cursar direito, eu já fui ensinar inglês. Você chegou a exercer o direito? Muito pouco. Eu só exerci o direito na defesa dos direitos humanos, né? Eu fui fundador de duas ONGs, o Escritório de Defesa dos Direitos Humanos e o Centro de Defesa da Criança e do Adolescente, aqui no Ceará, que é o maior centro de defesa do Brasil. Fantástico. É o nosso aqui. Fui presidente algumas vezes. Mas a minha profissão é professor de inglês, né? Minha profissão inicial. Então, aí entreguei o diploma de direito para a mamãe e continuei sendo professor. Depois fiz
Ô, mãe, põe aí na sua parede o diploma. E depois eu fiz o mestrado em Linguística Aplicada. Depois o doutorado em Linguística, com o estágio doutoral em Genebra, graças ao CNPq, né, com o Jean-Paul Broncard, que é um dos grandes linguistas do mundo, né? É uma referência, né? Nossa, então, não tremeu a perna, assim? Nossa, ele. Foi bom demais. Não, e ele é uma pessoa maravilhosa. Mas é impressionante, Fábio, que as pessoas que são assim, fabulosas, são super tranquilas de se lidar, gostam de compartilhar, de ensinar. E tem uma galera que é um nariz empinado e você vai ver o currículo da pessoa, nem é tudo isso. Não é? Isso. Ele fundou uma corrente, né? O interacionismo sócio-discursivo. Então, mas todo dia chamava para almoçar juntos, né? Ele é engraçado, enfim, eu chamava de papá. Papai. Ele dizia assim, manger ensemble. Manger ensemble significava que a gente ia comer juntos e querer pagar. Né? Então lá em Geneve, né, é muito, as pessoas são muito frias, né? Você não tem amizade com ninguém. Então, a única pessoa que eu fiquei amigo foi ele mesmo. Olha. Bom, então, na linha do inglês, eu sempre fiz... Lá em Geneve, eu tive que falar francês, né? Então, para você poder ter a bolsa do CNPq, você precisa falar a língua no lugar da bolsa. Então, também tive que... Já tinha estudado francês, tive que aprender francês. Tanto o inglês como o francês, eu aprendi aqui numa instituição aqui do Ceará chamada Casas de Cultura, que são da UFC, que são uma instituição pública, da Universidade Federal do Ceará. Né? Graças a Deus, minha mãe era professora do município de Fortaleza, né? Professora pública, e meu pai também era funcionário público. Então, não tinha como pagar um curso de línguas. Todo que eu fiz foi na escola pública, nessa instituição pública. E também toda a minha graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, tudo graças à escola pública. A gente tem que defender muito a escola pública. Mas é verdade, a escola pública ela tem um papel importantíssimo. As universidades públicas são referência, né, em pesquisa, é o que leva a ciência, né, Fábio? A gente tem que deixar isso. E assim, também chega a lugares, né? Ela está por todo o Brasil, enfim, né? Aqui eu moro no ABC, a gente, né, demorou para ter uma universidade pública aqui no ABC, mas hoje a gente tem a UFABC, né, que foi algo que de muita luta e que nós temos muito orgulho, né? E agora estamos brigando pelo campus de humanas da UFABC, né? Mas a gente ficou muito claro na pandemia o valor e a importância da universidade pública, né, Fábio? No trabalho de pesquisa conjunta, enfim. É que as pessoas também acham que a área de humanas não é ciência, né? Eu sinto isso, e eu quando também escolhi a faculdade de letras, Fábio, também minha família achou um pouco absurda a minha escolha, porque na época eu ganhei uma bolsa de 100% para estudar numa universidade privada, né, e eu podia escolher qualquer curso. E aí, quando eu decidi por letras, as pessoas ficaram chocadas. Tipo, você podia escolher odonto, você podia escolher qualquer outra coisa. Por que letras, né? Mas eu sinto que existe essa visão um pouco limitada da sociedade de entender que o profissional de letras, ele também faz algo importante. Todas as áreas acabam passando pelas letras, né? E que é uma ciência, né? Você, como um estudante pesquisador de linguística, pode falar muito melhor do que eu, Fábio. Me ajude a defender essa linha. Porque o pessoal acha que é muito a criatividade, é uma coisa,
né? E não, é uma ciência, a gente tem que seguir métricas ali e a gente consegue ajudar as pessoas a fazer os seus registros melhor e a gente consegue também ajudar a comunicação das pessoas numa forma melhor, né? Olha a responsa de falar isso na frente de um professor doutor de linguística, mas eu queria que você entrasse um pouquinho nessa visão. Para você ter ideia, eu estou fazendo agora o meu segundo doutorado, né, na Universidade de Lisboa. Mas é em pedagogia. Depois eu fiz a graduação em pedagogia. Porque eu sou há 21 anos professor de pedagogia, né, do curso de pedagogia. Eles estão lá no curso, o pessoal da pedagogia, né, na Universidade de Lisboa, eles implantaram em todo o país uma política, isso já tem mais de uns 10 anos, de validação dos saberes. Então, por exemplo, você é um açougueiro e você sabe a questão do gado, do corte, da manutenção. Então, você pode validar aquele saber como um saber, digamos assim, uma graduação, né? Como uma referência no que você faz. E você pode, a partir daí, treinar os outros, né? Então, eles têm essa... Ou seja, imagina como essa política que foi criada, né? Comandada pelos pedagogos, né? A partir de estudos europeus e também de outros países, como isso modificou a economia do país, né? Então tem muitos mitos aí sobre a questão do... E todo mundo precisa, por exemplo, o professor precisa... Não, isso é verdade. Eu falo que, poxa, o Saussure brigou tanto para que a linguística fosse vista como ciência e agora a gente está no momento de retroceder, das pessoas dizerem não precisa ter formação, não precisa de nada. Mas não é bem assim, né? Existe a questão de validar, mas também quando a gente valida o nosso saber, a gente também tem que se aprimorar e acompanhar as mudanças, né, Fábio? E tudo avança. Por exemplo, nós estamos... O Google, o tradutor do Google, e todos os tradutores que existem, né? Nós sabemos que eles se basearam em quê? Na gramática do Chomsky, né? Na gramática gerativa. E ele foi contratado naquela época, em 1950, pelo MIT, para fazer o tradutor universal, né? Para fazer o que seria um tradutor universal, né? E não conseguiu, mas a semente que ele plantou, semente linguística, no caso, hoje ele está em outra, né? Ou seja, quem diria, né? E lá um dos últimos congressos que eu participei lá em Genebra, lá tinha congresso tudo, até de papirologia. Não, lá é uma referência também, né? É uma universidade de referência. Aí tem o CERN, aquele laboratório dos átomos, né? E um dos últimos congressos, como eu estava falando, foi um congresso só dos Google, naquela época Yahoo, e outros só buscando profissionais para trabalhar com os tradutores, com as machine learning, né, para aprimorar os tradutores automáticos, digamos assim. E as search engines também, né, as softwares de busca. Sim. Então, a nossa inteligência humana é necessária até para os computadores. Sim, estamos por trás de tudo, né? A Rafa Lombardino esteve aqui e nós conversamos, a gente ficou lembrando dos anos 90 ali, né? Quando a gente começou a ter acesso ao computador, como tudo era tão primário, né? Aquela tela verde do DOS e o quanto que a gente caminhou, né? Pro Windows, né? Que já veio um acesso ao computador mais humanizado, né? Com as janelinhas e
as ferramentas de busca, né, o KD, né, até chegar no Google, né, e como o processo de tradução era muito difícil, né, a gente tinha que ir para a biblioteca, a gente tinha que se locomover para entregar traduções, e como tudo isso foi avançando, né, e hoje estamos também nessa fase, né, as mudanças nunca param de chegar, eu acho que por isso que a gente tem que estar aberto a sempre aprender, né, e aprender a conviver também com a tecnologia, e como você bem mencionou, né, nós como humanos temos a obrigação de trabalhar por trás para melhorar e humanizar essa tecnologia, né, em um momento que a gente tem um fosso digital enorme, né, que eu acho que também vai ser um desafio para a educação dos próximos anos, né, Fábio? Enquanto a gente tem alunos que já têm acesso ao metaverso, a gente tem pessoas que ainda não têm acesso à internet, né? Sim, mas por um lado também, muita gente que nós achamos que não tem, tem. Sabe, o pessoal das classes desprivilegiadas, eles até não têm acesso a uma escola boa, mas têm acesso ao mundo digital, né? Mais do que a gente pensa. Pode não ter acesso à internet, a coisas que exigem dinheiro, né? Uhum. Mas eles têm acesso, eles sabem ter acesso, né? Eles vão para lugares onde tem, né? Eles também, ou seja, isso também pode ser uma ferramenta de libertação, né? Ou seja, de Sim. saber que existe e dizer, eu também sou gente, né? Também sou do mundo, também tenho direito ao mundo digital. O mundo digital como direito. E vem a importância do espaço público aí, para dar esse acesso, né? Ao mínimo de acesso, né, Fábio? Mas, bom, você foi para fora, foi estudar linguística, voltou. E a tradução? Em que momento que você começa a traduzir, Fábio? Ela sempre O professor Fábio começa a fazer traduções. Como é que é essa história? Sempre esteve presente porque a gente, como um dos trabalhos da gente na academia é organizar revistas científicas, né? E quanto mais a gente volta no tempo, menos as pessoas sabem inglês, francês, espanhol, né? Hoje, né? Antigamente era 1% da população que estudava línguas, né? Que sabia, que era fluente, né? Depois passou para 2%, hoje já se estima que 5%, ainda é muito pouco, né? Por exemplo, a América Hispânica, ela chega a 10% de falantes de duas línguas, né? De duas ou mais línguas. Nós ainda estamos agora, talvez tenhamos chegado a 5%. Então, se você organizava uma revista científica, você tinha que fazer, e fazia, como eu fiz, né? A parte de redação, você era o redator da revista. Algumas vezes você tinha que ajudar os colegas nos abstracts, né? Nos resumês. E foi assim que eu comecei, mas com tradução científica, depois artigos, né, completos, alguns processos jurídicos. Quer dizer, você começou com aquela tradução ajudando o colega, que Fábio, me ajuda aqui com o meu resumo, me ajuda aqui com o meu artigo. Aí aconteceu que um aluno meu, que foi aluno assim, tipo, pequeno, assim, né, jovem, do ensino médio, ele depois de médico, já fazendo a residência em medicina, ligou para mim e disse, olha, tem uns colegas meus que estão desesperados, precisando de alguém que traduz os artigos deles. E aí eu comecei a cobrar, né? Então, foi daí que eu comecei profissionalmente, trabalhando com artigos de medicina, para médicos. E pronto, aí mais by word of mouth, né?
no boca a boca, fui recebendo esses trabalhos. Mas quando a gente for começar a contar... Agora, o livro que nós estamos falando, que a gente não pode falar ainda, né? Teve uma outra história. Bom, então é isso. Foi assim que eu comecei a traduzir e fazer parte. Agora, eu sempre gostei muito de traduzir. Sempre achei que eu tinha facilidade, né? Então... Aí também, Fábio, pela sua formação em linguística, ajuda muito, né? Sim, sim. Mas eu sempre fui muito afeito a traduzir. Porque às vezes nos grupos de pesquisa que a gente participa, a gente tem que traduzir alguns textos que ainda não chegavam, né? Depois que eu voltei também de Genebra, eu coloquei uma editora chamada Parole. E nós traduzimos alguns livros do interacionismo sociodiscursivo, né? Livros completos, mas só livros de linguística. Tá. O que já exige bastante, porque é uma linguagem bem técnica, né? Porque você está traduzindo para linguistas, não para o público em geral, né? Mas traduzindo, eu coloquei essa editora, eu encontrei essa editora, porque eu via coisas incríveis que eles estavam traduzindo lá e eu achava que nós precisávamos, o quanto antes, tê-las aqui acessíveis, né? Por exemplo, eles acharam aqueles documentos de Saussure, né? E Saussure realmente escreveu na casa de Saussure, lá na Vaiville, na casa de Saussure, lá na Vila Alta de Genebra, né? No início de Genebra. E alguns trabalhos. Um novo projeto dele realmente para a linguística, né? Então nós traduzimos o livro Le Projet de Ferdinand de Saussure, o projeto de Ferdinand de Saussure, porque traz um novo Saussure, né? E também, enfim, os livros oriundos das pesquisas mais recentes deles lá. Porque o que a gente estuda mais na graduação são textos que foram escritos pelos discípulos do Saussure, mas não propriamente por ele, né? Isso. Então tem um dos artigos desse livro, do Ferdinand de Saussure, é o descosido do curso Ferdinand de Saussure. Que tem a ver com como é que ele foi feito, né? Como é que ele foi... Tá. Muito legal. E aí, você bate uma responsa assim, nossa, eu tô traduzindo Saussure. Não deu frio na barriga, não, Fábio? Não, mas esse livro em especial, eu fiz a revisão da tradução. Eu contratei o Marcos Wagner, né? Só o Marcos Wagner. Foi ele que fez. Mas aí depois a gente fez a revisão. Tá. Aquela coisa, você vai perguntando, tirando algumas coisas, enfim. Bom, eu vou fazer uma pergunta que os nossos ouvintes iniciantes devem estar se fazendo. Como que foi esse seu contato com a editora? Você foi lá na cara dura e falou, oi, eu sou o Fábio, eu posso ajudar vocês? Ou você... Como que foi isso? Não, isso que eu estou falando é da editora que eu coloquei. Eu estou falando a editora que eu coloquei é uma editora minha. Né? Tá, você... Então, mas como que foi? Você... Foi com a cara e a coragem, fez uma editora e fez e falou, vamos traduzir esses livros aqui, ligou para o Marcos Wagner na cara de pau, falou, olá Marcos, tudo bem? Isso, foi. Eu falo isso, Fábio, né, que às vezes a gente tem que ser um pouco... O não a gente já tem, né? Isso. Então, não custa nada eu perguntar, né, e fazer, né? Então, quer dizer, você foi e tal, lançou os livros, deu tudo certo, o Marcos Wagner topou, você fez a revisão.
E essa foi a experiência, assim, com uma editora. Foi o pontapé, né? E até hoje nós fazemos, nós publicamos livros, assim, não é uma editora bem pontual, assim, deve ter uns 10 livros publicados. Tá. Né? Depois eu vou deixar o link aqui pro pessoal na descrição conhecer a editora. E o Fábio, fala pro pessoal que ouve a gente pela Rádio Achei anotar o endereço, o site da editora, pro pessoal conhecer. É bem simples. institutoparoli.com. Então, institutoparoli.com. Eu vou deixar na descrição do podcast, porque, olha, eu fiquei interessada agora em... Eu sou fã do trabalho do Socir, vou ter que ver o que ele escreveu. Nós fazemos, né, publicações. Quem tiver aí o seu livro que quiser propor. Ah lá, já tem um espaço aberto. Bem legal. Fábio, esse livro que você publicou lá no grupo, foi o primeiro que você traduziu ou você já tinha traduzido livros anteriormente? Tinha traduzido os livros da Paroli, né? Alguns livros. Tá. Tinha traduzido Mas mais assim, da área técnica. Isso. Que tem o seu desafio, porque você tem que usar um vocabulário técnico, né? Porque você está falando com seus pares, né? Isso. Esse livro lá do grupo, esse livro... Vamos falar, vamos matar a curiosidade do pessoal. Gente, vou lá um dia, né? Vou fazer uma pausa para o café, tô muito estressada. Entrei lá no grupo, Fábio publica. Olha, gente, traduzi 1984. Eu falei, caraca, mano. Mandei mensagem para ele na hora. Eu falei, Fábio, você vai ter que contar essa história na Voz do Tradutor. Como que foi? Saiu pela Ática, né? Queria que você contasse como é que foi traduzir esse livro, porque é uma responsa, hein? Bem, eu tenho eu gosto de criar muitas coisas, tudo da área da leitura, da educação, é a minha paixão. Então eu desenvolvi um trabalho de produção cultural, principalmente nas bienais aqui do Ceará, e também de congressos de educadores, congressos de leitura. Né? Então, uma das minhas metas nesse campo era fazer a curadoria da Bienal do livro. A nossa Bienal aqui, né? Fazer parte dessa curadoria. Então, eu trabalhei em várias bienais até na última, em 2019, eu fiz parte da curadoria. E aí, esse trabalho me rendeu muitos contatos. Né? Então, quando eu... a Paroli, essa minha editora, ela também faz muitos trabalhos para outras editoras. Né? Trabalhos de revisão, até de coordenação editorial, criação de livros, linhas de livros, né? E eu imagino que você deve ter feito um super networking na Bienal, né? Isso. Então, o que aconteceu? Nesse momento, há muita busca por material bilíngue, né? As pessoas acham que o material bilíngue ele deve vir só de fora, e não é verdade, né? Principalmente agora que foram lançadas as diretrizes do bilinguismo, que é um projeto de lei, né, que foi aprovado no Conselho Nacional de Educação, em que ele une determinados critérios do bilinguismo com a nossa educação. Então você não pode simplesmente colocar materiais e livros de fora e pronto, acabou, né? Há que se cumprir a base nacional. Então, eu estava em uma reunião com o pessoal da literatura, da Ática, e nós estávamos falando sobre possibilidades de projeto de trabalho. Aí, quando eu mostrei o que eu tinha feito na Bienal, eu fiz
São 10 dias e eu fiz uma homenagem a 10 livros que estavam fazendo efeméride naquele ano. Então, eram 50 anos do Pedagogia do Oprimido, eram os 70 anos da Simone de Beauvoir, O Segundo Sexo, vários outros livros, né? O Povo Brasileiro, do Darcy Ribeiro, enfim, Os Sonhos, né, do Freud. Então, um monte de obras que fizeram história, que estavam completando isso. Aí um aniversário especial. Exato, 50, 70, 120. E aí, eles estão, a Atica tem esse projeto da Par Literatura, que é um misto de livros físicos e livros digitais. Então, o aluno recebe uma maleta com livros físicos, mas ele tem acesso a todos os outros livros digitais. Porque, assim, os outros projetos que existem, eles são todos livros físicos ou são todos livros digitais. Não existe os dois, né? E a gente, como educador, a gente sabe que e até os estudos, por exemplo, da Lúcia Santaella, que eu gosto muito, é que ela diz, não há uma divergência de mídias, não há uma substituição de mídias, há uma convergência de mídias. Então não é o fato da leitura do livro digital que vai substituir o livro físico. Né? Pelo contrário, as duas têm as suas... E até em outros estudos que eu fiz agora, com pesquisas bem recentes, chegou a essa conclusão que, do ponto de vista cognitivo, a leitura do livro físico e a leitura do livro digital, elas têm ambas as suas, digamos assim, os seus benefícios. São benefícios diferentes, mas são benefícios. Né? E que o livro digital, quando ele não tem, digamos assim, os enhancements, né, as melhorias que o digital traz, como você tocar ele abrir a explicação da palavra e outros, ele não traz benefícios suficientes para ser melhor do que o livro físico. Né? Então a gente estava falando sobre isso. E aí falamos sobre catálogo, aí surgiu a necessidade premente do 84. Como é que você não tem 84? E aí também já vou dizer que já vai sair também uma outra tradução de outra língua, do francês, que é Pequeno Príncipe. Já está terminado, já está feito. Já tá... Máximo, Fábio. Então é outra que vai sair também. A gente faz outro café. Olha só. Eu tenho vontade de reunir vários tradutores do Pequeno Príncipe, fazer uma mesa redonda. Olha, o Pequeno Príncipe, ele te modifica, ele te deixa, ele te traz sentimentos, ele traz, assim, contradições. Não vou nem falar. Olha, você topa, Fábio? Olha, porque tem a Andréa Manfrim aqui de São Paulo, que também já traduziu o Pequeno Príncipe. Eu falei, olha, seria muito legal criar uma mesa redonda, cada um comentar sobre como foi o seu processo, porque todo mundo que traduz Pequeno Príncipe fala que é uma experiência, assim, muito especial para a vida, né? Então, já fica aqui uma ideia. Olha, eu tenho vontade de fazer do Pequeno Príncipe do Lupin, né? Que também eu acho que vai ser bem legal essa conversa de pegar os tradutores do Lupin, né? E a gente conversar, porque são livros desafiadores também, né? Você fala, o Pequeno Príncipe é um livro para criança. Não, né? Não vou nem falar mais nada, porque se eu falar, já estraga. Né? Mas ele é muito complexo, ele é uma história complexa, muito profunda ali, né?
Bom, mas vamos voltar aqui para o 1984. Como é que foi? Surgiu o convite e você, ok, vou assumir esse desafio, que é um livro, assim, sempre atual, né, Fábio? Como é que foi o teu processo para traduzir esse livro? Olha, foi um processo de muita pesquisa, né? Porque, primeiro de tudo, por que eu propus? Eu propus, na verdade. O Fábio é dos meus, ele já fala, e aí, Ática, vamos traduzir 1984? Porque eu trabalho há 30 anos com direção de escolas, né? E eu sempre coloquei o 84 e o Pequeno Príncipe nas listas de leitura. Então, eu senti falta desses livros no catálogo deles. E já vocês têm que ter esses 2 livros, é imperativo. E a Ática, ela tem essa pegada didática, né, pedagógica. Isso. Beleza, então começando em 84. Eu já tinha muito gosto pelo livro, já tinha lido várias vezes. Eu tinha visto os filmes, né? Era um livro que você adotava em sala de aula, então você já discutiu ele com os alunos. Isso. Né? Então isso já me deu uma dianteira, né? E que dianteira, gente, porque quando você é professor, aluno faz cada pergunta que a gente para, né, Fábio? Eu falo que quando a gente dá aula, é uma escola para nós mesmos, porque a criançada vem com umas perguntas assim muito cabulosas que a gente tem que, peraí, preciso pesquisar mais para responder sua pergunta. Você deu um de Paulo Freire agora. Paulo Freire sempre dizia isso, né? Não, quando eu dava aula de espanhol, nossa, os alunos me faziam umas perguntas que eu falava, gente, olha, preciso estudar isso, depois eu trago mais informações, porque eu não sei nem por onde começar, né? E eu acho que isso é legal, porque a gente aprende pra caramba. Então, assim, eu imagino o tanto de pergunta cabeluda que você ouviu nas discussões desse livro em sala de aula. Quer dizer, você já estava bem preparado, né? Uma bagagem boa, né? E aí eu também fiz um cotejamento das demais traduções, né? Acho que eu tenho aqui em casa umas 10 versões das traduções de 84, né? Desde as mais clássicas até todas essas que saíram há pouco. Então, aquelas partes mais assim, que você tem a sua opinião, mas eu acho que vale a pena sempre você estar comparando, né? Ah, sim, porque aí você tem uma ideia de como que o colega lidou com aquele problema, né? Isso te dá também ferramentas de, aqui eu posso fazer dessa forma, eu posso melhorar isso, eu posso fazer aquilo. Você já não sai do zero, né? Já tem uma solução presente ali. E é claro que às vezes você também nota, te dá um pouco menos de ansiedade, porque você vê que em todas tem algum errinho, em todas tem alguma coisinha. O Wise, né, o Antônio Wise, ele dizia que se o livro tivesse um erro a cada 10 páginas, já estava bom demais. Ele era o mestre da feitura de livros, né? Então, é o seguinte, nós tradutores, nós não trabalhamos com palavras apenas, né? Nós trabalhamos com culturas, né? com sentidos, com significados. O significado é aquele que está lá no dicionário, né? Mas o sentido é aquele que vem do contexto, né? Da dialogicidade que aquele autor cria, né? Que você vai buscar o que está por detrás, a entrelinha, a ironia, aquilo que talvez naquele contexto que ele viveu, ele gostaria de passar, né? É o que o Hans-Georg Gadamer, né, aquele hermeneuta, ele fala do horizonte hermenêutico, né? Quer dizer, o autor ele tem um horizonte, ele estava falando, por isso que ele botou a teletela, era uma televisão. Se fosse hoje seria um computador, né? Um tablet. Então ele tinha um horizonte limitado, né? Nós hoje temos outro horizonte. Mas a gente não pode fazer do horizonte do autor o nosso horizonte.
a cabeça essa convergência de horizontes, né? Então, também eu fui ler algumas críticas ao livro, alguns comentários ao livro, que me ajudaram a pensar, né, esse aspecto discursivo. Então, a atmosfera do livro, a questão daquela Londres lúgubre que ele cria, né? Fui ver até um mapa, existe um mapa da Londres de 1984. Fui ver a primeira capa do livro, em 1984, ela tem 1948 e 1964 em cima, como se fosse assim uma... Porque ela foi lançada em 49. Mas eles fazem esse jogo com a data, né? Fantástico. Então, para eles era realmente ficção científica, né? Pois é. Mas, olha, até os lugares, porque os três das três nações que estão em guerra, entre aspas, né, 84, as áreas de conflito, né, de fronteira entre elas, são as mesmas áreas de conflito hoje. Não acredito. O cara era um mago. Ele era visionário demais, né? E aí, a primeira... Então, outra coisa, né, desse dialogicidade do Orwell, é que o livro ele traz narrativa, né, traz muita descrição, muita narrativa dentro da mente, dentro da cabeça do personagem também. Isso já muda o uso dos verbos, né? Então, muito passado composto, muito passado simples, ou seja, esse jogo de passados, que a gente tem muito no inglês, né? Mas precisa ter cuidado no português. A dificuldade maior do inglês é a pleonástica, né? No inglês tudo repete o pronome, você tem que sair tirando. O et. Vamos limpar, né? Tirar. Mas bem, e muitas sequências textuais diferentes, né? Porque a gente heterogeneidade. Quando a gente estudava lá na década de 70, 80, era o texto descritivo, o texto narrativo, o texto dissertativo, né? E a gente sabe hoje, né, graças aos estudos do Jean-Michel Adam, que não é bem assim, né? Todo texto é heterogêneo, né? Claro que tem textos com uma preponderância em uma determinada sequência textual. Que então, acaba pesando um pouquinho mais, mas ele tem a presença de tudo ali, né? Exatamente. Então, ele passa uma descrição para uma linha de pensamento. Depois ele passa para um diálogo, né? Então, por exemplo, um diálogo que foi muito difícil, que é difícil na tradução do 84, é um diálogo que ele tem com um bêbado. Porque ele quer reconstruir a Londres, ou saber como era Londres antes da Revolução, né? E o mundo de 84 é um mundo sem escrita, sem instrumentos de escrita e sem práticas de leitura. Todas as práticas de escrita e de leitura são podadas, né? São controladas pelo Estado. Então eles não têm caneta. Ter caneta um caderno é algo proibido. Aliás, tudo que é proibido não tem uma lei proibindo, mas todo mundo sabe que é proibido. É pior ainda, né? Então, por isso que o Winston trabalha no Ministério da Verdade, e a função dele é mudar os jornais. Então, existe jornal, mas tudo que é escrito é fruto do partido, né? E quando ele vai escrever, a função dele é escrever textos para mudar os textos de antes.
para mudar o passado, né? Que a estratégia do partido é ter controle sobre o passado, o presente e o futuro. Ele escreve usando um read-write, que é um áudio, eu traduzi como áudio-transcritor. Ele fala e o que ele fala é transcrito por esse device, por esse instrumento. Como se fosse um áudio que a gente usa hoje no software. Isso, você falasse e ele transcrevesse. Pois é, esse diálogo com o velho, então o velho tá bêbado. Já complicou aí, porque aí já é uma linguagem... Como é que é um velho bêbado em inglês, né? E a passagem, nesse momento da história, eles estão passando do idioma antigo, do inglês, para a nova língua. Que é o idioma que eles estão criando para reduzir a capacidade de pensamento das pessoas. Né? Então, existem as regras da nova língua, que ele faz um glossário ao fim do livro, que é muito interessante. E é com esse objetivo. Então, é como se o velho, como ele é velho, como ele é idoso, ele falasse o que o Selinker, que é um linguista, que é o criador daquela teoria da interlíngua. Né? O Selinker, a teoria da interlíngua diz que a gente vai da nossa língua para a língua-alvo, no nosso processo de aprendizagem, a gente vai se aproximando da língua-alvo, criando várias línguas, várias interlínguas. Então o idoso lá, ele estava numa interlíngua entre o inglês e a nova língua. Né? Ou seja, você tem que fazer toda uma parametrização para poder expressar isso na nossa língua, né, na língua portuguesa. Isso é um exemplo. Quer dizer, exigiu um rebolation aí do tradutor, né? De ter que lidar com tudo isso, né? De adaptar tudo isso, né, Fábio? De fazer uma primeira versão, depois uma mudança. Não, fica melhor assim. Não, fica melhor assim. Então você vai escrevendo, tipo assim, opções, né? Para determinadas palavras. Outras coisas, eu como professor de inglês, né, e de português, então algumas palavras que eu achei, e como leitor também, né, então eu coloquei várias notas, umas 10 notas de tradutor ao longo do livro, com palavras que eu acho chato a gente não saber. Tá. E ter que procurar, tipo assim, o nome de uma flor, o nome de uma árvore, sabe? E não são comuns a nós. E que, por que não? Né? Por que não traduzir, talvez até colocar o significado metafórico? Né? Tem toda uma polêmica relacionada a notas de rodapé, né? Eu acho que também... Né, tem gente que quer colocar 50 notas de rodapé por página e também é um problema. Mas eu confesso, Fábio, que eu adoro nota de rodapé. Porque eu aprendo páginas. Não, e a gente aprende muitos aspectos culturais importantes, né? Como você falou. Tem alguns pontos que dá aquela curiosidade, aí você vai ter que parar para fazer uma pesquisa. Então, o tradutor deixar aquela notinha ali estratégica, ela é muito legal, né? Eu aprendo muito com as notas de rodapé, adoro. Quando vem, opa, tem alguma coisa interessante aqui, né? Então, eu acho que sim, a gente tem que ter também uma... Né, não dá para também colocar tudo, né? Mas eu acho que essas coisas pontuais, como você colocou, que são relacionadas a coisas que só tem lá, né? E que nós não conhecemos aqui, são interessantes sim de se pontuar. Eu acho bem legal. E aí depois ele passa... o Orwell, ele cria muitas camadas enunciativas. Então, por exemplo, tem um momento lá que eles têm um livro, que é o livro que o possível
contra-revolucionário cria, que é um livro que ninguém pode ler, né? E é sobre que diz como é que vai ser a revolução, a contra-revolução, né? Então é como se fosse um livro dentro do livro. Que já é outra camada, já é outro tempo verbal, né? Já é um discurso mais teórico, né? Então, os verbos no presente, no gnômico. Então, é muito rico, é riquíssimo, né? Em termos linguísticos. Um prato cheio para um doutor em linguística. Já dá para fazer um livro sobre a tradução de 1984. Porque assim, a gente vai às vezes eu fui para alguns congressos sobre literatura lá em Geneva, né? Em Geneva, na França também, e chega uma hora que o pessoal fala quelque chose, quer dizer, não explica, né? Então, quando você junta a literatura com a linguística, principalmente a linguística atual, né, que é uma linguística que procura a partir a partir das unidades linguísticas, né, o poder do discurso, né, a dinâmica discursiva, é muito legal, é muito revelador, né? Então, é interessante a gente unir os dois mundos e não separá-los. Não, agora eu tô pensando aqui, você saiu de 1984 e foi pro Pequeno Príncipe? Isso. Que aí já foi um outro mundo. Já envolveu outra pesquisa. É porque o Pequeno Príncipe é em francês, né? Não, sim, mas é um outro tipo de narrativa, né? É um outro processo, né? O Pequeno Príncipe foi o primeiro livro de gente grande que eu li. O primeiro livro que eu li sozinho por mim mesmo. Eu mesmo peguei, eu mesmo li. Então, já é outra história. Já envolveu toda uma relação emocional que você tem com o livro. E aí, como controlar essa emoção versus a razão que você tem que ter na hora de traduzir, né? Porque... Chorei várias vezes. Eu imagino, Fábio. Na época, depois que na época eu tava lendo... Só me diz uma coisa, foi na pandemia o Pequeno Príncipe também? Não. Não, os dois foram... Um comecei em 2021. Os dois foram em 2020. 2021 foi o Detectado. Que 2021 a gente já estava saindo da quarentena ali, né? Não, porque imagina traduzir o Pequeno Príncipe em quarentena. Acho que teria sido muito pesado, né? Isso. Mas, enfim. E o último toque que eu dei no 4 foi quando o editor pediu para indicar alguém para fazer o prefácio. E aí, como eu sabia que George Orwell era jornalista, então eu indiquei para a gente chamar o Lira Neto, que também é jornalista, foi ombudsman aqui do Jornal Povo, que é o jornal, né, aqui do Ceará. Que é a nossa Folha de São Paulo, Estadão aqui de São Paulo, né? Em tamanho. E ele ganhou o Jabuti várias vezes, né? Sim. O Getúlio, Ele tem uma história linda na comunicação, né? Isso. E aí ele topou. E você também foi lá, bateu lá, ei! Não, o Lira já era meu amigo. Já era meu amigão. Nossa, ele deve ter ficado super feliz, né? Sim, de você ter dado essa honra pra ele, né? Mas aí casou, né? Porque imagina, até tem uma história que o Orwell ele ficou no hotel no mesmo quarto com o Hemingway, cobrindo uma matéria numa dessas guerras lá no tempo deles. Já pensou? Hemingway e Orwell batendo um papo. Que loucura, né? São esses encontros surreais do universo, né? Sim. Aí pronto, fiz o encontro do Lira Neto com o Orwell.
Nossa, e tá aí, né? Tá aí, saiu o livro pela editora Ática, né? É um filho, né, Fábio? Ah, sim, grande. E assim, eu acho que é isso, sabe? Ler, fazer relações, né? E tudo que a gente lê depois, tudo que a gente lê, que a gente escuta, que a gente absorve, não fica inútil, não resta inútil se nós depois fazemos essas relações, né? Essa sinergia, essa concatenação dos conhecimentos, das informações, dos significados. Porque isso é o resultado de todas as suas leituras da palavra, leituras de livros, mas também da leitura de mundo, né? Leitura das pessoas, dos seus interesses. Tudo isso entra na tradução, como entra também na escrita, né? Na autoria. Uma coisa que foi crucial para essa tradução foi o fato de eu ter escrito um livro de poeminhas, aliás, de poemas, né? Um livro de poemas, chamado Literações, e também foi lançado na Bienal. E está disponível também para a gente. Está disponível na Amazon. Ah, legal. A poesia, ela anda meio esquecida ultimamente. Eu acho que ela é tão necessária, Fábio. É demais. Mas tem muitos poetas e muitas poetas, como a Marina Colasanti, ela faz questão de não ser chamada de poetisa, né? É poeta. Então, tem muitas poetas fantásticas. Depois que eu entrei no ramo da poesia, eu escrevi mais outro livro que vai ser publicado, mas eu tenho lido muito poesia. Então, olha, Maya Angelou, a própria Jari de Arraes, que é do Juazeiro, mas que mora no... Louis Gluck ganhou o Nobel ano passado, 2020, se não me engano. Bom, tem muitas. Tem muitas poetas mulheres, né? Eu também escrevo poesia, viu, Fábio? Vamos fazer uma antologia. As minhas estavam na gaveta, eu levei um puxão de orelha aí. Agora eu tô com um livro no prelo e tô escrevendo o segundo já. Olha aí, que maravilha. Tô começando a tirar da gaveta, em breve vocês vão ver, vou conseguir a façanha de tornar público esse material que eu publicava, mas em zines e sites de produção alternativa. Só que eu levei um puxão de orelha aí nos colegas e falei, pô, Damiana, você tá guardando tudo na gaveta? Então eu resolvi tirar da gaveta, vocês me aguardem, viu? Depois que começa, não para não, viu? Não para mais. É por isso que eu te falo, tem muita gente que fala, poesia, fora de moda, e eu fico olhando para a pessoa e penso, nossa, eu sobrevivi na pandemia escrevendo poesia e lendo poesia. Eu acho que se não fosse a poesia, eu não estaria aqui viva em 2022, né? Porque é algo que nos alimenta profundamente. Ao escrever, porque você consegue refletir as coisas que você está vivendo e pensando, e a forma de você ver as coisas, né? E também quando você lê poesia e se identifica com essa poesia e consegue ter um olhar mais poético para a vida e para o que a gente vive, né? Então, para mim, é um alimento, né? Não dá para ficar sem. E eu acho que se nós tivéssemos mais pessoas lendo poesia e produzindo poesia, nós seríamos uma humanidade melhor. Com certeza. A reflexão... Quando o ser humano não reflete, aí a gente vê o resultado que está aí, né? Exatamente. A poesia derrete um pouco dessa frieza que esse mundo maluco nos impõe às vezes, né? De que nós temos que ser invencíveis, nós temos que trabalhar 24 horas, não podemos errar, não podemos... Então, a poesia, ela traz o acalento de que somos humanos e que isso é bom, isso não é ruim. A poesia devolve o coração a quem tinha substituído o coração por uma pedra. Nossa, Fábio,
É isso. Nossa, você me deixou arrepiada agora. Você resumiu a vida, gente. Agora vamos ter que comprar os livros do Fábio, não só as traduções, mas também os de poesia. Eu vou deixar os links, hein, Fábio? Manda para mim os links que eu vou deixar para o pessoal, porque eu acho que a gente vive numa imposição muito grande de que temos que ser frios, exatos, mas uma coisa muito boa. Ser humano é quem bom. Quem disse para mim assim, Fábio, a sua tradução vai ser muito boa porque você é poeta, e poetas são bons tradutores. Foi a Silvana Salermo. Olha. E trabalha com editoras, né? Ela também faz tradução, né? Sim. Eu acho que é um olhar mais sensível, né? E você é poeta e linguista, né? Então você também tem uma visão diferente da profundidade do texto. É bem isso que você falou, né? De trabalhar com as entrelinhas. Você tem isso muito intrínseco, né? Mas, Fábio, caminhando para o final, você tem editora, você já trabalhou como revisor, você já trabalhou como pesquisador, como professor, quer dizer, você tem uma relação com os livros bem ampla. Mas qual que foi a diferença, né, de pegar um livro que você traduziu, do que você ter editado, do que você ter publicado pela editora, do que você ter escrito? Qual que foi essa sensação de ter um livro tão, né, assim, conhecido, importante, traduzido por um selo importante, que é a Ática? Como que foi? É uma sensação de extrema conexão com as pessoas, sabe? Com quem vai ler. É como se estivesse super mais próximo. E você teve esse olhar enquanto tradutor, porque você comentou aqui há pouco que você pensou muito no leitor enquanto você traduzia esse livro, né? No leitor jovem. Eu ficava pensando assim, essa palavra, eu tiro porque está difícil, eu mudo para um sinônimo mais fácil, ou deixo exatamente para a pessoa aprender essa palavra. Então, eu ficava sempre raciocinando como quem educa. O tradutor, educador. Não, e o tradutor, ele é isso que você falou, é uma conexão, né? Nós somos a ponte, né? Você está sendo a via, né, de que as pessoas vão conhecer esse livro através da sua tradução. Aí eu digo, bom, se eu colocar uma palavra, também dentro da própria língua inglesa, onde está essa palavra, né, na colocação entre um item mais comum ou um item de menos frequência, enfim. São muitas reflexões que o tradutor faz, né? Que é a visão do linguista aí, ó, né? Você sente, porque assim, é muito interessante a sua trajetória, né? Porque às vezes eu brinco, eu falo, gente, a vida, Deus escreve às vezes por linhas tortas, mas tudo tem um motivo, né? Quer dizer, você tinha que passar pelo direito para você ter esse trabalho com as ONGs, né? Você tinha que ter passado pela educação, né? Porque isso é interessante, essa visão do tradutor trabalhando num livro, pensando em como o aluno vai receber esse livro, né? Você tinha que ter passado pela pesquisa, porque isso também trouxe um know-how bem interessante para você ter esse olhar das entrelinhas do texto, né? Quer dizer, o Fábio, ele teve que passar por todo esse percurso para ser o Fábio de hoje, né? Que está aí engatilhando uma tradução atrás da outra, né? Você sente isso, que todo esse percurso te preparou para ser o que você é hoje? E também as contribuições de muitas pessoas que fizeram quem eu sou hoje, né? Eu me lembro, a minha primeira aula foi no dia 3 de agosto de 1993, às 15h50. Nossa, que memória fantástica! Eram 18 alunos, 17 adolescentes, 12, 13 anos, e uma adulta. E essa adulta, ela tinha uma paralisia parcial do corpo. Sabe aquela paralisia que você
cerebral que você fica cognitivamente normal, mas você tem um lado do corpo paralisado, alguns membros, metade da boca, metade do... Né? E ela me perguntou o seguinte, eu tinha 18 anos, né? Ela me perguntou, professor, você acha que eu vou aprender inglês? Gente, eu não fazia a menor ideia. Como é que eu ia responder a essa pergunta? Aí me veio a iluminação assim, do Espírito Santo, dos céus, e eu disse, você não fala português? Com as suas limitações? Então você vai falar inglês também com algumas limitações. Olha, eu não sei de onde eu tirei isso, mas era a resposta certa. Não é? Então, às vezes, o desafio te faz ir além. Se você não for desafiado, a vida não te der desafios, se você se proteger sempre dos desafios, você não cresce. Olha, gente, depois dessa entrevista tão poética, queria agradecer mais uma vez ao Fábio por estar aqui. Fábio, para os ouvintes que querem acompanhar suas façanhas nas redes sociais, como te encontrar? Você está como Fábio Delano no LinkedIn, né? E também outras redes sociais que você usa. Deixa aí os seus endereços virtuais para o pessoal entrar em contato com você. O meu endereço que eu mais estou divulgando agora é o direção, grecão, né? @institutoparoli.com. Não tem BR. E eu também ligado à editora, né? E o Instagram, eu não sou tão, digamos assim, mas eu acho que todo mundo vai ter que ser, né? Todo mundo vai ter que ser. Eu tenho um Instagram que é Fábio_Delano. Fábio_Delano, ó, já tô seguindo o Fábio aqui também no Instagram. E eu vou deixar o LinkedIn também do Fábio para vocês adicionarem, dizer, oi Fábio, te ouvi na Voz do Tradutor, quero acompanhar suas andanças aí pelo mundo da tradução, né? E vamos ler aí a tradução do Fábio, que saiu em 1984 pela editora Ática, né? Tô ansiosa pelo meu, e vamos ver se a gente não se encontra para você autografar, hein? Que eu coleciono autógrafos de tradutores, viu, Fábio? Que legal. Eu queria fazer um sarau com as poesias, nossas poesias. Vamos embora, que eu agora estou disposta a tirar as minhas coisas da gaveta. E também vai ser uma alegria ter o seu olhar, suas dicas, né, que já de quem já tirou da gaveta faz tempo os seus textos, né, eu estou tirando agora. Mas vamos lá, vou cumprir minha promessa que eu fiz ao Zô Bertolini, que olha, promessa de responsa, hein? Zô Bertolini é um poeta muito famoso aqui da minha região, e falou, você tem que tirar isso da gaveta, hein? Senão eu vou te pegar. Então, como ele leu e gostou, então eu acho que agora eu tenho coragem de tirar, porque, poxa, né, ter a aprovação do Zô Bertolini é algo a se entender, né? Então, Fábio, muito obrigada por você estar aqui. A gente vai se encontrando aí nos congressos, nos grupos, no fabuloso mundo da tradução. Parabéns pela sua tradução, por um filho que nasce aí, né? Outro já no prelo. Vamos aguardar aí o Pequeno Príncipe, com tradução do Fábio. E, enfim, né? O espaço está aberto aqui. Espero que você volte sempre com as novidades aí do Ceará pra gente. Eu também. Conte comigo. Um abraço. Outro. Você acabou de ouvir A Voz do Tradutor, com a tradutora, intérprete e professora Damiana Rosa. Na semana que vem, tem mais.